A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero conversar com você sobre um tema absolutamente empolgante, que gera esperança no nosso coração. Nós vamos falar sobre a conversão mais importante da história. E isso à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 19. Chame a sua família. Quem sabe, dê tempo para você ligar para algum amigo, porque Deus tem algo muito especial para o nosso coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Diogo Inau Shiro e sua esposa Bianca Inau Shiro. Sejam muito bem-vindos aqui ao Verdade e Vida. Muito obrigado, presbítero Daniel. Para nós é uma alegria, uma honra muito grande estarmos aqui no programa Verdade e Vida para divulgar um pouco sobre a obra missionária no Japão. Reverendo, o senhor está no Japão e eu queria começar perguntando como tem sido a obra missionária no Japão. A obra missionária no Japão tem sido um grande desafio, pois hoje no Japão há apenas 0,3% de cristãos. O Japão é considerado um dos países menos evangelizados do mundo. Então tem sido um grande desafio para nossa igreja, não só lá do Japão, mas a nossa igreja presbiteriana no Brasil, de alcançarmos aquele povo que ainda está tão carente do Evangelho do Senhor. Bianca, existem duas culturas completamente diferentes, tanto a Nipo como a cultura brasileira. Como tem sido o seu trabalho enquanto missionária lá no Japão? Olha, de fato, assim, as diferenças são grandes, né? A aculturação é difícil, mas um dos trabalhos que nós temos desenvolvido, com o intuito, inclusive, de alcançar e ter acesso aos japoneses, até mesmo às famílias japonesas, é o trabalho com as crianças, né? Que nós temos realizado, os EBFs, com o intuito de também trazer as famílias, né? Uma vez que as crianças têm bastante coleguinhas japoneses, e assim alcançar esses também, para a glória do Senhor, né? Reverendo Diogo, ultimamente nós fomos acometidos assim com essas notícias que vieram do Japão, onde o Japão sofreu duas catástrofes. Primeiro, o terremoto seguido de um tsunami que praticamente destruiu grande parte de várias cidades ali no Japão, com milhares de mortos. Como foi o trabalho da Igreja Presbiteriana do Japão no socorro a essas vítimas? Bem, Daniel, nós somos ainda um grupo reduzido, apenas 10 membros e 4 que estão iniciando. E mesmo assim nós procuramos nos ajuntar e alugamos um caminhão, levantamos ali ofertas para comprarmos água e principalmente alimentos. E pela graça de Deus conseguimos ir até Quecenuma, uma das regiões mais devastadas pela tsunami. E ali então fizemos a obra social, mas também a obra evangelística. E pretendemos, pela graça de Deus, continuar com esse projeto que nós temos chamado de Reconstruindo o Japão aos Pés de Cristo. Então tem sido assim o trabalho. Pela graça de Deus, a Igreja Presbiteriana no Brasil, no Japão, ela pôde estar lá e ser presente. Reverendo Diogo, a grande maioria dos japoneses ou são shintoístas ou são budistas. O sincretismo religioso glaça lá naquele país. Como é a relação cristianismo versus essas duas religiões? Nós temos percebido que o Japão, por ser um país muito sincrético, a sua maioria de shintoístas, mas também de budistas, quando um japonês ele começa a participar do cristianismo, às vezes ele carrega um pouco daquela sua tradição religiosa. Até mesmo porque a cultura do país dá essa liberdade sincrética. Mas nós percebemos que à medida que a palavra do Senhor é ensinada, é pregada, eles vão entendendo bem claro que não há como associar o cristianismo com o budismo e o shintoísmo. Bianca, como tem sido o seu trabalho com as crianças lá em Nagoya, no Japão? Uma vez por mês nós temos realizado as EBFs,
com as crianças que moram nos condomínios onde há brasileiros, no intuito também de alcançar as famílias japonesas que ali residem. E uma vez alcançando, também pretendemos futuramente realizar trabalhos contínuos, no caso, as escolas dominicais. Então, esse é o nosso intuito maior com as crianças ali. Reverendo Diogo, encerrando assim a nossa entrevista, qual a sua perspectiva agora de volta ao Japão, depois desse período aqui agora, completando a sua formação junto à APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, né, e levantando também os seus recursos, agora de volta ao Japão? As nossas perspectivas são as melhores possíveis, porque nós cremos que essa obra missionária no Japão, primeiramente, ela é a obra do Senhor. E por onde temos passado em nossas igrejas, temos visto as pessoas sendo motivadas com o intuito de participar dessa obra no Japão. E nós cremos que em breve nós teremos uma igreja presbiteriana de linha reformada ali sendo estabelecida no Japão e, pela graça de Deus, logo um presbitério juntamente com a Igreja Presbiteriana do Japão. Então nós estamos muito felizes e esperançosos. Muito obrigado, Reverendo Diogo, e muito obrigado, Bianca e Nao Shiro. Então, daqui um dia eu falo japonês, mas que Deus abençoe e que vocês possam retornar lá, apesar de todo aquele risco de contaminação e tudo mais, mas que vocês possam voltar para fazer a vontade de Deus ali na evangelização daquele país que tanto precisa da graça e da palavra de Deus. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e depois voltamos com a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor.
Nós vamos conversar no programa de hoje de Paulo, a conversão mais importante do mundo. Quem foi este homem? Qual foi o seu berço? Como é que desenrolou-se sua vida? Como aconteceu a sua conversão? Que destino este homem teve após sua conversão e qual a sua relevância na história do cristianismo? É sobre isso que vamos conversar. A Bíblia diz que Paulo era um judeu que nasceu na capital da Cilícia, na cidade de Tarso, um dos grandes centros culturais do Império Romano do primeiro século. Sabemos que seus pais eram judeus e que ele foi criado no judaísmo, especialmente dentro da ala do farisaísmo. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era um fariseu. Na verdade, ele era mais do que um fariseu. Ele chega a dizer que, dentre os da sua idade, ele sobrepujou-se aos seus pares, demonstrando-se grande zelo na tradição de seus pais. Ele foi criado em Jerusalém, a capital teológica do mundo, aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do rabino Hillel. Revelou-se um homem culto, de personalidade forte. Na verdade, ele estava sendo preparado para se tornar o grande líder do judaísmo naquele primeiro século. Mas com a morte de Cristo e sua ressurreição, este homem vai se levantar como representante do Sinédrio, para ser o braço do Sinédrio, para perseguir de forma implacável e violenta a igreja cristã. E o retrato que o Novo Testamento faz deste homem é um retrato sombrio, lúgubre, que vai trazer cores muito fortes de tensão e dor para a igreja cristã. Este homem era um perseguidor, era um blasfemo, era um insolente. Ele perseguiu de forma desmesurada a igreja de Deus para devastá-la. Ele entrava nas casas, não respeitando o domicílio doméstico, arrastando homens e mulheres para lançá-los na prisão. Ele assolava a igreja. Na verdade, a fama dele como perseguidor tinha extrapolado os limites de Israel e até mesmo lá na capital da Síria, em Damasco, as pessoas sabiam que ele fazia muitos males ao povo de Deus. E ele não apenas prendia os crentes, não apenas batia nos crentes, não apenas encerrava os crentes em cadeias e prisões, mas ele também exterminava os discípulos de Jesus na cidade de Jerusalém. Saulo é até mesmo retratado na Bíblia como uma fera selvagem, que salta sobre a sua presa para destruí-la e para devorá-la. É desta maneira que a Bíblia diz, em Atos 9, que, apanhando cartas de recomendação no Sinédrio, ele vai a Damasco, com o propósito de se encontrar algum discípulo de Jesus, seja homem ou mulher, os levasse presos para Jerusalém. E respirando ameaças e morte, é que ele parte para esta terrível empreitada em sua vida. Paulo foi um homem cruel, avassalador, desumano, nesta empreitada de perseguir a igreja cristã. Para você ter uma ideia, a Bíblia chega a dizer que ele perseguiu o caminho até a morte. A Bíblia chega a dizer que ele entendia que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus. A Bíblia diz que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos, ele dava o seu voto quando os matavam. Ele estava por trás do apedrejamento de Estevão.
Ele mesmo chega a confessar isso. Quando se apedrejou Estevão, a testemunha de Deus, eu estava lá. Guardei as vestes daqueles que o apedrejavam e consentia nisso. A Bíblia diz mais que este homem entrava nas sinagogas e castigava os crentes lá na sinagoga. Ele não respeitava domicílio doméstico e também não respeitava lugares sagrados, forçando os crentes a blasfemarem contra Deus. Diz a Escritura que a fúria de Paulo era tal contra a igreja, que até por cidades estranhas ele perseguia o povo de Deus. Ele era, de fato, uma fera selvagem, um homem cruel, um homem sanguinário, um perseguidor implacável. Mais do que isto, a Bíblia chega a dizer que ele avança contra o povo de Deus como um touro bravo. Um touro que precisa ser subjugado, amansado. Mas este touro bravo não quer ser amansado, não quer ser subjugado. É por isso que quando ele caminhava para Damasco, com esta fúria assassina, como esta fera selvagem, como este touro bravo, não respeitando limites, não obedecendo qualquer preceito de urbanidade, o próprio Jesus, o domador de touro bravos, o amansador de feras, joga esse touro bravo no chão e grita das alturas: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Este touro bravo está caído, este touro bravo está vencido. Esta fera selvagem está dominada. Este maior e mais implacável perseguidor do cristianismo está vencido ao chão. E agora o maior perseguidor do cristianismo está convertido ao Senhor Jesus Cristo. É curioso entender que não é Paulo que se converte, é Jesus quem o converte. Ele não se converteu, ele foi convertido. Ele não procurava Jesus, foi Jesus quem o procurou. Na verdade, no momento da conversão dele, ele estava cheio de ódio no coração. Ele estava caçando os crentes para prendê-los e talvez matá-los mais tarde. Mas enquanto Paulo procurava os crentes para prendê-los, Jesus procurava Paulo para salvá-lo. Isso significa que a graça de Deus é soberana. Significa que não há caso perdido para Deus. Significa que não há vida irrecuperável para Jesus. Não há lata de lixo no reino de Deus. Nós nunca podemos perder a esperança da salvação de uma pessoa, porque, na verdade, se Deus converteu o coração de Saulo de Tarso, transformando-o no apóstolo Paulo, no maior embaixador do cristianismo, não há situação irremediável para Deus, não há vida irrecuperável para Deus, não há pessoas tão aprofundadas no pecado que a graça de Deus não possa ir lá e buscá-la e restaurá-la e salvá-la. A conversão de Paulo pode ser evidenciada de diversas formas. Ele ouviu uma voz, ele viu uma luz, ele escutou uma voz poderosa e ele sai dali agora quebrantado, humilhado. A pergunta dele agora é: quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque serás para mim um instrumento para levar o meu nome para longe aos reis, aos gentios. E diz a Bíblia que este homem, outrora tão autoconfiante, tão robusto, tão violento, tão cheio de si, agora precisa ser guiado pela mão, cego, impotente, e levado para a casa de Judas, na rua direita, na cidade de Damasco, onde fica 3 dias jejuando. E você vai perceber
sinais da conversão dele. Primeiro, porque agora este homem não tem mais atitudes no seu coração contra Jesus, ele está orando. Segundo, Ananias vai impor as mãos sobre ele e ele vai receber o Espírito Santo. Terceiro, esse homem agora vai ser batizado. Quarto, esse homem agora vai começar a testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, afirmando nas sinagogas de Damasco que aquele Jesus que ele perseguira verdadeiramente é o Filho de Deus. Que coisas maravilhosas! Como Deus abriu os olhos da sua alma, como Deus o tirou das trevas para a luz, como Deus abrandou aquele coração cheio de ódio, como Deus transforma o maior perseguidor no maior embaixador. E agora, de perseguidor, ele se transforma num homem perseguido. Pois o próprio Jesus diz: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Agora este homem, em vez de ser agente de morte, vai ser embaixador da vida. Agora, em vez de ser arauto do ódio, ele vai ser ministro da reconciliação. Agora, em vez de destruir a igreja, ele vai ser um plantador de igrejas. Agora, em vez de pegar cartas para prender os crentes, ele vai escrever cartas para abençoar os crentes. Agora, em vez de ser motivo de terror e medo para a igreja, ele vai ser um instrumento de consolo para a igreja. Deus opera maravilhas. Deus transforma corações. Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus tira-nos das trevas, da escuridão, das sombras do pecado e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Deus transforma o escravo do pecado em gente livre, em agente da libertação por meio da pregação do Evangelho. Talvez você que está me assistindo agora tenha andado longe de Deus. Talvez você até seja uma pessoa muito religiosa, como Saulo de Tarso era religioso. Talvez você seja uma pessoa zelosa da tradição da sua religião, da tradição de seus pais, dos seus avós. Talvez você tenha fechado seu coração para a verdade de Deus, para o Evangelho de Deus, e sido muito fiel, como Saulo de Tarso era, ao seu sistema religioso. Mas agora mesmo, você pode ter um encontro com Jesus. Não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de preceitos e princípios religiosos. É uma pessoa, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. É a nova vida que Ele oferece. Ele liberta, Ele quebra as cadeias, Ele perdoa pecados, Ele abre os olhos, Ele toca o coração, Ele dá uma nova vida. Você pode ter um novo recomeço. Talvez até hoje você tenha escutado de Deus apenas de ouvir falar. Talvez você é até um estudioso, como Paulo era um estudioso. Talvez você seja um religioso, como Paulo era um religioso. Talvez até aqui você tenha muito conhecimento, mas ainda não recebeu o toque regenerador do Espírito Santo. Hoje mesmo, Deus pode fazer um milagre também na sua vida. Hoje mesmo, Deus pode transformar o seu coração, a sua mente, a sua vida, a sua alma e fazer de você uma nova criatura, um ramo da videira verdadeira, habitação do Espírito Santo. Quem sabe hoje mesmo você pode se transformar numa ovelha de Jesus Cristo, num membro da família de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Quem sabe hoje mesmo Deus toca o seu coração e levanta você, não apenas para receber o presente da salvação, mas para que você seja um embaixador desta salvação para muitas pessoas em muitos lugares do mundo. A conversão de Paulo talvez foi a conversão mais importante do mundo, a conversão mais importante da história. Paulo se transformou num missionário, o maior teólogo, o maior pastor, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo,
O homem que plantou igrejas na província da Galácia, na província da Macedônia, na província da Acaia, na província da Ásia Menor. O homem que de Jerusalém ao Ilírico levou o evangelho de Cristo, levando milhares e milhares de pessoas a Cristo. O homem que revolucionou a realidade do primeiro século. Deus pode fazer hoje, na sua vida também, um grande milagre, dando-lhe um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Hoje, aqui, agora, entregue o seu coração ao Senhor Jesus e experimente dele também esta nova vida que ele pode oferecer a você agora, de graça, pela fé. Ore comigo neste momento. Ó Deus, eu quero te agradecer pela história de Paulo, porque ela é para nós um luzeiro a brilhar, trazendo esperança para o nosso coração. Esperança e certeza de que não há causa perdida quando colocada aos teus pés. Não há vida irrecuperável. A tua graça é soberana. O teu propósito é vitorioso. E tu és o Deus que chama e o teu chamado é irresistível. Louvado seja o teu nome. Deus opera maravilhas agora na vida daqueles que nos assistem neste momento, para que tenhamos também a bênção de ver outros milagres acontecendo, o milagre da transformação, o milagre da conversão, o milagre de uma nova vida em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro de Atos, capítulos 9, de 1 a 19, o reverendo Hernandes tratou da conversão de Saulo de Tarso, o mais implacável perseguidor do cristianismo. Ele era uma fera selvagem, um touro furioso, prendeu, açoitou, mandou matar muitos cristãos em Jerusalém. Mas no caminho de Damasco foi transformado por Cristo e feito o maior pastor, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Graças a Deus, porque para Deus não há vida irrecuperável, nem situação irremediável. A conversão mais importante da história. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para a sua edificação, para edificar um amigo, um familiar. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual e adquira a mensagem de hoje. Também pelo nosso site, que está todo remodelado, com mais facilidades para você acessar, apreciar inteiramente grátis todos os nossos 276 programas que já foram lá. Acesse agora mesmo www.verdadevida.com.br e você também pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em faça sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação em qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar amanhã com toda a sua família e participar da escola dominical e do culto matutino às 9 horas e à noite às 18 horas do culto vespertino. Entre ali no nosso site e clique em Procure uma Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Se você tem problema de recepção com a sua televisão, o programa Verdade e Vida é transmitido também todos os sábados no mesmo horário pelo nosso site www.verdadevida.com.br. Graças a Deus que a nossa cruzada de Miguel Calmon foi uma bênção e no próximo ano teremos várias cruzadas por todo o nosso Brasil. Está tudo bem com a minha alma? Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.